Graça e paz, amados, amém? Queria apresentar minha esposa, está aqui. Fique em pé. Seja bem-vinda, viu? Queria dizer ao pastor Francivaldo e Renilde, aonde o pastor Francivaldo esteve, prosperou, né? Cresceu, foi abençoado. Todos os lugares onde eu vi pastor Francivaldo passando, foi uma bênção e tem sido uma bênção, né? Espero que um dia ele volte à nossa igreja e seja pastor de volta lá, nossa igreja. Amém, amados? Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu vou pregar lá na nossa igreja, os irmãos fazem uma festa. Eu prego uma vez por mês. Irmãos, fazem uma festa. Porque eu falo pouco, o pessoal vai embora mais cedo, né? Mas quem fala pouco tem um problema. Gosta de muita atenção. Então, nesta noite, eu queria convidar você a se concentrar naquilo que nós vamos falar, amém? A gente se lembra de poucas coisas da palavra. Então, quanto mais você ficar concentrado, mais você vai lembrar. Porque vocês escolheram, vocês homens, escolheram um tema muito difícil. Brilhem a vossa luz entre os homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Porque o grande projeto da igreja é a adoração. Na verdade, a função principal da igreja não é evangelização, é adoração. Toda a criação foi criada para glorificar a Deus. Então essa é a função da igreja, glorificar o nome do nosso Deus, porque a adoração restaura, liberta, cura a nossa alma e o nosso coração. E Deus não abre mão da adoração, Ele não divide. Dia desse eu fui pregar numa igreja, aí estava a foto dos pastores lá, bem grandão assim, e esse é o nosso pastor, é um grande homem. Eu digo, tome cuidado com o ego, nosso ego não se sacia com pouca coisa. Cuidado, pastor, Deus não abre mão da sua glória. Se é uma coisa importante é que a glória da igreja é a glória do Senhor Jesus, amém? E quando eu estava lendo esse texto, eu estava pensando, esse é o projeto da igreja, esse é o projeto seu e da igreja, a brilhar a luz, as boas obras e glorificar a Deus. Mas hoje de manhã, quando eu estava lendo, eu disse, espera aí, esse projeto já aconteceu no passado. Lá no Velho Testamento, esse projeto foi tentado e fracassou. Esse projeto de brilhar, as boas obras serem conhecidas e glorificar a Deus, fracassou no Velho Testamento. Aí Paulo disse, por isso que Deus contou as histórias do Velho Testamento para nossa advertência e nosso aprendizado. Então nesta noite, eu quero mostrar porque o projeto do Velho Testamento fracassou e porque nós devemos olhar ali para não fracassar também, amém? Então abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Abra a sua Bíblia. Posso pedi-los a ficar em pé novamente? Eu tenho o costume de ficar entre o data show e os irmãos estão ali, né? Ah, estão ali. Estou vendo, amém. Acharam? Vamos ler? Versículo 6 disse: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: sobre vós haveis demorado muito neste monte. Vocês já estão muito tempo aqui nesse monte. Voltai-vos e parti, ide à montanha dos amorreus, a todos os vizinhos, a planície e a montanha, e ao vale, e ao sul, e à margem do mar, a terra
terra dos cananeus, ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Versículo 8. Eis que tenho posto esta terra diante de vós, entrai, possuí a terra que o Senhor jurou aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles e a sua descendência depois deles. Amém? Amém. Poder assentar, amados. E olha aqui para mim. Moisés está fazendo o discurso de despedida. E ele diz: olha, eu quero destacar uma coisa para vocês. Eu quero destacar para vocês no meu discurso de despedida da fidelidade de Deus. Deus é um Deus fiel para cumprir as suas promessas. Deus é fiel em suas promessas porque da sua natureza Ele é imutável, Ele é amoroso. Então Deus está cumprindo aquilo que Ele tem falado. Deus é fiel com a sua aliança, com o seu povo. Deus está cumprindo. Moisés está dizendo: olhem o livro da lei, olhem a história, veja como Deus está tentando cumprir as suas promessas com vocês. E se existe uma promessa que Deus está tentando cumprir, é a promessa de dar terra, a terra que Ele prometeu. Mas essa promessa está empacada, essa promessa não sai do lugar. Então Deus agora chama o povo e diz: vamos então cumprir a promessa, porque esta promessa já passou-se 400 anos. 400 anos atrás, Deus chamou Abraão, levou ali naquela terra e disse: Abraão, os teus descendentes vão morar aqui. 400 anos. Então Deus está dizendo: olha, eu estou com pressa para cumprir. Porque a primeira promessa de dar um filho demorou 25 anos, e Deus cumpriu. A segunda promessa demorou 400 anos. A terceira promessa, Abraão, demorou 2000 anos. Mas Deus cumpriu. Deus demora, mas cumpre. Eu me lembro de uma irmã que me disse à noite: pastor, bom seria que se eu orasse de noite e de manhã Deus já me arrumasse um marido, já com aliança e flores, eu só tivesse que ir atrás do padre. Eu digo: meu irmão, mas às vezes demora 400 anos. Mas Deus cumpre aquilo que Ele promete, amém? Então chegou o tempo que Deus decidiu, era a hora de dar terra ao pessoal, a Abraão, aos seus descendentes. Chegou a hora de entregar. E aí você conhece toda a história. Mas agora em Deuteronômio, Paulo nos diz uma coisa. Primeira coisa que ele nos diz para esse pessoal que vai tomar conta da terra. Ele diz, primeira coisa: Deus não escolheu o caminho mais curto. Primeira coisa, eu quero que você coloque o mapa aí para mim. Primeira coisa que Moisés nos diz é que Deus não levou o povo pelo caminho mais curto. Um mês dava para sair do Egito e chegar a Canaã. Um mês. Mesmo com os meninos e com as mulheres idosas, um mês. Saindo do Egito você chegaria a Canaã. Mas Deus decidiu não ir por esse caminho. Lá está. Olhe comigo. Está vendo lá em cima? Aquela seta lá de cima? Saído do Egito, partiu Canaã. Daqui um mês já estavam fazendo churrasco lá em Canaã. Mas Deus disse: vocês não vão pelo caminho mais curto. Eu sei que é bom orar de noite e ter um marido pela manhã, mas às vezes Deus vai pelo caminho mais longo. E aqui diz que há duas razões porque Deus não levou pelo caminho mais curto. Primeira, eles não estavam preparados para a guerra. Primeira razão, eles não estavam preparados para a guerra. O caminho mais curto leva pelo caminho dos filisteus, o caminho dos filisteus. Eles estão no tempo do bronze. Os filisteus têm espada, têm um exército, têm cidades fortificadas. Porque na visão de alguns
povo de Deus, eles tinham, era um cercadinho, era uma galinha, eram umas casinhas, eram umas tendas, até que eles chegaram em Jericó. Jericó tem 10.000 anos de idade, é uma das cidades mais antigas da humanidade, tem muros enormes, gigantes. Jericó também tem feirinha no final de semana, Jericó só não tem shopping, mas Jericó tinha tudo. Então Deus disse: vocês não vão por esse caminho, porque vocês não sabem nada sobre guerra. Vocês vão apanhar, e o que vai acontecer? Vocês vão voltar para o Egito. Vão voltar e se ajoelhar perante Faraó e pedir perdão, e Faraó vai perguntar: cadê o vosso Deus? Então Deus está dizendo: eu não vou levar vocês para o caminho mais curto, para que não voltem ao Egito, porque o caminho mais curto tem cidades poderosas, e vocês vão voltar correndo. Mas o texto diz que Deus escolheu o caminho mais longo. Deus escolheu o caminho mais longo. Está vendo o mapa lá embaixo? Está vendo o mapa lá embaixo? Eles estão saindo, e o primeiro lugar que eles vão passar é por Mara, águas amargas. Eles vão caminhar ali, vão caminhar para Cádiz Barneia, e Deus escolheu o caminho mais longo. Sabe por quê? Deus escolheu o caminho mais longo. Deus deseja criar coragem no povo, é isso. Deus está dizendo: vocês vão passar 2 anos para chegar em Cádiz Barneia, lá no monte, lá em Horebe. Enquanto vocês estão pelo deserto, eu vou criar coragem no coração de vocês. Vocês precisam ter coragem. Quando vocês chegarem em Canaã, vocês vão olhar para os filhos de Anak, eles têm quase 3, 4 metros de altura. Se você tem 1,50 m, 1,70 m, 1,60 m, você vai ficar como um gafanhoto na frente dele. Você vai correr. Quando você olhar para os guerreiros lá dos filisteus, eles têm homens gigantes, vocês terão medo. Quando vocês olharem para aquele povo, aquele exército poderoso, vocês vão correr. Então Deus está dizendo: eu vou levar vocês pelo caminho mais longo para criar no coração de vocês coragem, preparar o povo para a guerra. E o texto também diz que Deus levou o povo pelo caminho mais longe para provar, para perceber o que estava no coração do povo. Porque o que estava no coração ia determinar a caminhada, ia determinar também o serviço e a adoração. Deus está dizendo: eu quero conhecer as intenções do coração de vocês, porque as minhas intenções sobre vocês é intenções de paz, de amor e de misericórdia. Mas quais são as intenções de vocês? Então Deus está indo pelo caminho mais longo, para preparar o coração do povo, para confiar no poder de Deus. Ele está dizendo: vai ser uma caminhada mais longa, para que vocês possam aprender a confiar em Deus. Eu vou demonstrar milagres, eu vou fazer águas amargas se tornarem doces, eu vou bater na rocha e a água vai sair. Eu vou fazer milagres para quando vocês chegarem em Canaã, vocês vão dizer: Deus está conosco, Deus é poderoso, amém? É isso que eu vou fazer. É o caminho mais longo. Mas por que o povo passou 2 anos acampado no Monte Sinai? Quando o povo chega ali, bem embaixo, naquela seta, o povo passou 2 anos acampado na planície de Horebe. Deus disse: façam suas tendas. Façam suas tendas, vocês vão passar 2 anos aqui. 2 anos fazendo o quê? Aprendendo a arte da guerra? Não. Aprendendo a fazer espada? Não. Aprendendo a fazer lança? Não. Treinando o exército? Não. Fazendo o quê? Adorando Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, amém? Eles estão lá na planície de Horebe, o Monte Sinai, adorando, cantando, celebrando a glória de Deus. Aí você diz: o que um povo que vai enfrentar uma guerra difícil faz 2 anos cantando e celebrando e adorando e fazendo culto dos homens? Para quê? 2 anos, eles estão na planície. E ali o texto diz
que o Senhor levou ali para tirar o medo do coração daquele povo. São 2 anos que Deus está tentando tirar o coração do povo. Deus está também querendo tirar a mentalidade escrava daquele povo. Aquele povo está saindo do Egito. Eles estão há 400 anos como escravos, os algozes. Eles só sabem obedecer e fazer, obedecer e fazer. É fazer tijolo e fazer tijolo, fazer tijolo e fazer tijolo. É uma mente escrava. Eles não sabem o que é liberdade. Então Deus leva eles não pelo caminho de Canaã direto, mas leva primeiro para a planície de Horebe, a planície do Monte Sinai. Passa 2 anos ali dizendo para eles: vocês não são mais escravos, amém? A escuridão que habitava no coração de vocês, o império das trevas que habitava no coração de vocês, agora há luz, porque o Filho de Deus se manifestou para tirar a escuridão que habitava no meu coração. Deus está dizendo para o povo isso: vocês agora precisam mudar a mentalidade de escravos e entender muitas coisas. E agora chegamos no texto. Nós estamos na planície de Horebe. Há 600 mil pessoas, entre homens e mulheres. E Deus então diz 3 coisas para aquele povo. Olhe na sua Bíblia. Primeira coisa que Deus diz: Deus falou com o povo no acampamento. Versículo 6. Olha o versículo 6. Primeira coisa foi o que a Bíblia diz, versículo 6. Deus falou com o povo. Antes da guerra, Deus disse: eu quero conversar com vocês. Antes da batalha, Deus está dizendo: eu quero fazer o processo de aprender e desaprender, aprender e desaprender. Tudo que vocês aprenderam sobre mentalidade escrava, sobre servidão, eu quero mudar. É uma conversa, Deus está conversando. E Deus falou através da sua lei e dos seus mandamentos. Deus está dando leis e mandamentos. Deus está dizendo: vocês são propriedade exclusiva, reino sacerdotal, nação santa, povo adquirido. Brilha a luz de vocês através das boas obras. 2 anos falando. E sabe qual foi a primeira palavra que ele mandou, que ele disse no mandamento? Não terás outro Deus diante de mim. Não terás. Sabe por quê? Porque esse é o meu grande problema, é o seu grande problema. O nosso coração é uma fábrica de produzir ídolos. Nós adoramos qualquer pessoa que aparece na televisão, adoramos muita coisa. Então o primeiro mandamento é: não terás outro Deus diante de mim. E Deus vai ensinando aquele povo, dizendo: quando vocês chegarem lá, vocês vão encontrar uma nação, vão encontrar Deus Afrodite, vão encontrar um culto ao sexo, vão encontrar um culto à sexualidade. Sabe como os cananeus fazem no seu culto a Baal? Eles fazem um culto com 3 coisas: muita cachaça, parece o nosso carnaval, muita mulher e muita dança. Eles dançam, bebem cachaça e fazem sexo durante o dia todo. E aí imagine alguém, um homem cristão, morando perto de alguém que adora Baal. E ele diz: vamos para o nosso culto. Nosso culto vai ser bom. Tem cachaça, tem muito sexo, Deus Afrodite, e a gente bebe até entrar em êxtase. Não, eu vou para o meu culto. E no seu culto, como é que foi? Pastor Francisco pregou uma mensagem, um irmão orou e fomos para casa. Amém. Pois o meu culto é muito mais atrativo. Deus está dizendo, está entendendo o que Deus está dizendo? 2 anos dos 10 mandamentos, dizendo: não terás outro Deus diante. Deus está dizendo: decorem isso, decorem isso, decorem isso. Porque os deuses dos cananeus, o culto parece muito atrativo para a carne, mas são malignos e diabólicos. Eles queimam criança durante o culto, eles queimam as pessoas. E Deus está ensinando pela lei. Deus está falando, Deus fala através da sua presença e da sua glória. Irmãos, chega um momento
que o Monte Sinai, o Monte Horebe, começa a tremer de relâmpagos e de glória, amém? Eles olham e Deus diz assim: olha, faça uma cerquinha para vocês ficarem afastados, porque a glória é tão intensa, o poder é tão grande, que o monte está cambaleando em glória. A glória é grande, nunca se viu tanta glória em um lugar só. Deus está dizendo: está vendo a minha glória? É esta glória que vai acompanhar vocês em Canaã. Não temam. Eu estou com vocês. Você sabe o que aconteceu quando Josué chegou em Jericó? Josué olhou para aquelas paredes e Josué disse: eu vou embora, não tem jeito não. E Josué disse: eu vou dar uma andada por aí. E quando ele estava andando, ele encontrou um homem. Ele disse: você é um dos nossos ou você é um dos deles? O homem disse: eu não sou nem de lá nem de cá, eu sou o anjo do Senhor que foi mandado para derrubar as paredes e as muralhas de Jericó. Amém? Deus estava lá, antes de Josué chegar, o anjo já estava lá em Canaã. É isso que Deus está tentando dizer aqui. A primeira coisa que Deus está falando, Deus falou por meio da aliança, da arca: a minha presença vai estar com vocês. A segunda coisa que Deus falou, qual foi? Vocês já passaram muito tempo neste lugar. 2 anos. Chega. O que você aprendeu. O que não aprendeu, não aprende mais. 2 anos no monte, aprendendo. Deus está dizendo: vocês já ficaram muito lugar. Chega de esperar, de protelar, de tratar. Comecem a andar. Partiu Canaã. Sabe o que Moisés percebeu? O povo não queria sair do deserto. Moisés percebeu uma coisa: o povo não queria mais caminhar. Sabe por que não queriam? De dia, o sol, a nuvem os protegia do sol. À noite, o sol aquecia o frio. De manhã tinha maná quentinho para o café. À tarde tinha comida, tinha carne. A água, era só bater na rocha e saía água. Eles não tinham que trabalhar, que fazer nada. Era comida de manhã, era água, era café, era janta, era almoço. Só faltou 2 coisas que eu acho que deve ter reclamado. Só faltou internet e Netflix. E deveriam ter reclamado: Senhor, manda internet e Netflix para a gente, porque nós estamos há 2 anos em Horebe. Porque o resto tinha demais. Eles não queriam sair, porque sabiam que sair era enfrentar guerra, era plantar, era cavar buraco, era trabalhar. Então Moisés percebeu que o povo não quer mais sair. Não, Moisés, eu vou ficar aqui em Horebe. E Deus disse: não, chega, vamos andar, vamos trabalhar, vamos sair do seu lugar. Vamos começar a andar. Você está parado há quanto tempo? Quanto tempo você está parado? E alguém disse para mim: pastor, eu estou parado já há algum tempo. Mas eu nasci numa família disfuncional. Meu pai batia na minha mãe. Só não sabe como é viver num lar onde o pai é alcoólatra. Eu sei disso. Talvez você esteja parado, vocês pastores estão parados porque eu sofri algum abuso. Eu sofri um processo de abandono e de rejeição. Talvez você esteja parado, sem sair do lugar há muito tempo, porque talvez você diga: pastor, eu enfrentei um trauma tão terrível, e hoje eu tenho uma mágoa, uma raiva, porque o trauma se expressa pela raiva e pelo medo. E há muitas pessoas, eu chamo isso de aquele vício que atrasa e acumula. Aquele processo, aquele ciclo que vicia, atrasa e acumula, e você não sai desse lugar. Você sabe quanto tempo Israel passou no deserto? Quantos anos? Depois? 40 anos.
era para passar só 2. Eles passaram 38 anos a mais. E dos que saíram, nenhum deles chegaram, a não ser Josué. Sabe por quê? Porque eles estão naquele vício que acumula, atrasa, aquele ciclo de atraso que não passa. E você diz, pastor, mas a sua vida é diferente da minha. A minha vida é complicada, a minha também é complicada. Mas o mesmo Deus que está dizendo, eu vou estar com vocês, eu vou estar com você, eu vou estar comigo, é o mesmo Deus que está com você, para Ele tirar desse ciclo que acumula, vicia e atrasa. Talvez você tenha experimentado um trauma profundo na alma. Talvez você tenha vivido num lar complicado e complexo. Talvez quando você vai pensar sobre o teu passado, você para lá onde houve um abuso, onde você foi molestado, onde você foi abandonado, humilhado, ou esquecido, ou rejeitado. Isto é um ciclo que acumula, que vicia e que atrasa. Mas uma hora Deus está dizendo para você, saia desse lugar, eu estou contigo, amém? Porque um dia eu estive assim, quase 2 anos em depressão, trancado num quarto, sem querer sair. Quantos estão nessa vida solitária, de ansiedade, depressão e de pânico? Mas Deus está dizendo para você, saia desse ciclo, desse lugar que acumula, que vicia e atrasa. Porque Deus está dizendo, eu quero estar contigo na sua caminhada, eu quero te ensinar, você pode brilhar. Deus quer ver as boas obras e quer que você volte a glorificar. Esse é o projeto de Deus para a sua vida, amém? A segunda coisa que nós aprendemos aqui está no versículo 7. Deus ordena a Israel a avançar na terra prometida. Deus está ordenando, avancem nos limites da terra prometida. Deus está dizendo, vão lá. Talvez um pregador aqui, se o pastor François convidasse um pregador mais coach, ele dizia, Deus está querendo realizar os seus sonhos, saia, vá andando. Mas o texto não está falando nada disso não. O texto está dizendo, Deus está querendo realizar os sonhos dele. É Deus querendo realizar o sonho dele, não o sonho do ser humano. É diferente, entende? Deus está dizendo, o lugar que vocês pisarem será de vocês, desde que seja no lugar que eu mandei. Não é outro lugar. Porque se fosse coach, se fosse pensamento positivo, eles não precisavam estar ali, eles ficavam lá no Egito. Os rios do Egito são melhores. Pensa num lugar bom para plantar o Egito. Mas Deus disse, não, é a terra que eu dei a Abraão, Isaac e Jacó. Essa terra vai do Eufrates, essa terra vai ali, é só até ali. É os sonhos de Deus que devem ser realizados, e não os sonhos das pessoas. Deus não fica brincando de coach, e nem de meninice, de autoajuda. Deus não está dizendo que Ele está à disposição para realizar os teus sonhos. Deus quer realizar o sonho dEle, e o sonho de Deus é dar uma terra àquele povo, abençoar aquele povo e cuidar daquele povo. O que eu estou dizendo é que há uma promessa. Não é errado dizer que você precisa sair do seu lugar, mas você você pode ir até onde a aliança de Deus com você permitir, amém? Nem mais um passo, nem mais um pé. Então Deus está falando com aquele povo, dentro da promessa, você pode ir longe, mas não é autoajuda, é aliança. Por isso nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. Há um perigo de andar em círculo, alimentando um ego que nunca se sacia. Grande problema de autoajuda é alimentar o ego que nunca se sacia. O meu projeto, o projeto da igreja, é realizar os sonhos de Deus, amém? E nos sonhos de Deus, você terá paz, você terá aquilo que Deus projetou para você, aleluia, glória a Deus. Por isso, Deus está mandando o povo avançar por causa do relatório de Cádiz Barneia. Deus está dizendo, vão andar, porque tem o relatório de Cádiz Barneia.
Qual é o relatório de Cádiz Barneia? Aqui, de Horebe a Cádiz Barneia, são 11 dias. E eles chegaram a Cádiz Barneia, e eles estão agora perto do Monte Nebo, perto de Jericó. E agora vão entrar. Mas antes, sabe o que eles dizem? Vamos mandar uns espias para dar uma olhada na terra. E 12 homens foram escolhidos, e eles foram olhar a terra. Depois de quase um mês eles voltaram. E eles voltaram dizendo: pensa numa terra boa. Só há 3 problemas: tem gente grande, gigante, tem guerra e tem cidades fortes. E vocês são como gafanhotos perto daquele pessoal. Irmãos, esse relatório trouxe pânico, ansiedade, depressão, desespero. Foi uma noite de choro. Eles começaram a rolar de um lado para outro, e um chorava, e o outro chorava, e as mulheres choravam, e os homens choravam. Não os homens daqui, né? Os homens daquela época choravam em desespero. Foi uma noite de desespero, e disseram: nós estamos desesperados, não sabemos mais o que fazer. E Caleb disse: cadê as aulas? Cadê as aulas do Monte Sinai? Cadê o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? E Caleb disse... E é interessante Caleb, homens, porque quando Caleb está em Canaã, ele chama Josué: Josué, eu estou com 85 anos, mas eu ainda tenho força para subir ao Monte Hebron, e eu quero o Monte Hebron como minha herança. Josué disse: no Monte Hebron é onde os anaquins e os gigantes mais estão concentrados, é o lugar mais difícil. E Caleb disse: é lá que eu quero é Monte Hebron, eu quero lá, porque eu vou derrubar, porque o Senhor está comigo, amém? Por isso que Caleb e Josué são os únicos que passaram pela escola dominical do Monte Horebe. Eles se levantaram, mas o relatório diz: olha, vocês não têm nenhuma condição. E a partir daí, o povo começa a viver em ciclo. Ali está o ciclo, ó. Eles vão e voltam, 38 anos, indo e voltando. Sabe aquele irmão que você conhece há 20 anos, daqui a 20 anos você encontra ele e pergunta: como é que está a vida? Do mesmo jeito, só sofrimento, angústia, desespero e pânico. E Rivotril. Eles estão um tempo todo no Rivotril. E vai ver. Já se passaram 38 anos agora. Sabe por quê? Porque eles murmuraram e duvidaram da glória de Deus. E sabe por que Deus está gastando 38 anos? Deus está dizendo: todos aqueles que ouviram as lições no Monte Horebe e duvidaram do meu poder, não vão pisar em Canaã. E tem a notícia: nem Moisés, Deus não deixou nem Moisés entrar. Deus disse: Moisés, você vai olhar, mas não vai entrar, porque bateu de maneira errada na pedra. Eu falei: fala pedra. Você no desespero bateu na pedra, você também não vai entrar. Pode arrumar sua mala. Às vezes Deus é pesado com a gente, não é? 38 anos circulando pelo deserto, até que toda aquela geração morresse e uma nova geração criada no deserto aprendesse. Deus disse: ensine os meninos. Esta geração da mentalidade da escravidão, essa geração que não aprendeu a ser livre, não vai entrar, mas uma nova geração vai crescer no deserto, e essa geração vai brilhar as suas boas obras, e vão glorificar a Deus em Canaã, amém? E uma nova geração. Tem mente que ainda não se libertou das pancadas da vida, e vai ter dificuldade de confiar nas promessas de Deus. Eu percebo que quanto mais a vida te bateu, menos você confia nas promessas de Deus. Deveria ser o contrário. Quanto mais a vida batesse na gente, mais a gente se agarrasse à fé. Mas quanto mais gente é machucada, mais ela não aprende a confiar. Aqui está o povo escravo, açoitado com seus algozes.
que ainda não mudou a sua mente, não aprendeu a confiar. Eles estão dizendo: nós não cremos que Deus seja capaz de derrotar os gigantes. Uma mente atrasada, uma mente que não aprendeu a se renovar e a confiar em Deus. Eu chamo isso de círculo que vicia, atrasa, acumula a promessa de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para aquele povo? Não te assombres, não te apavores, porque o Senhor teu Deus está contigo. Sabe o que Deus está dizendo hoje para você, homem e mulheres? Pare de viver assustado, amém? Diga amém, se você entendeu. Pare de viver assustado. Isso é para mim nesta noite. Porque já teve noites que eu acordei 3, 2 horas da manhã e não consegui mais dormir. Preocupado com o quê? Com exatamente nada. Eu não quero confessar isso, pastor, porque é vergonha para mim que sou pastor, que prego o evangelho há tantos anos, ficar com medo de um problema de manhã, que de manhã chegou e o problema não teve nada, estava resolvido. Deu vontade de me chamar de ateu, de um bocado de nome. Eu só digo: Deus tem misericórdia desse homem pecador e miserável. Deus está dizendo para você nesta noite: pare de viver assustado. O Jordão eu não passarei só. Deus está dizendo para aquela geração: eu vou passar o Jordão com vocês. Lá o Jordão, ele passou pelo Mar Vermelho. Agora ele está dizendo: o Jordão, ali perto do Mar Morto, eu vou passar com vocês. Eu vou ser o primeiro a chegar. Não é um Deus que diz: vai na frente, vai na frente. Ele diz: não, eu que vou na frente. E quando eles estão indo, Deus está ensinando uma canção que está no Salmo 121. Olhem para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele está dizendo: pare de viver assustado, não temas, você não está sozinho em suas lutas. Aplique o não temas quando o medo e a ansiedade vier à sua mente. Quando o medo e a ansiedade vier, diga: Senhor, eu não vou temer, o Senhor está comigo. Meu Deus, o Deus da aliança, o Deus da promessa, o Deus que me ajuda, Ele está dizendo: não te assombres, eu estou contigo. O Deus que abriu os céus e a terra, Deus que abriu o mar, o Deus que mandou Jericó cair, esse Deus está na frente das batalhas. Aplique o não temas quando o futuro parecer incerto, quando a dúvida prevalecer, diga: o Senhor está comigo. Não andeis ansiosos. Sabe qual é a mensagem de Deus para você nesta noite? Se você esquecer dessa caminhada, não viva assustado. Você, Deus está contigo. Deus não vai te abandonar, amém? O Salmo diz: o Senhor é meu pastor. Se você disser não é seu, problema é seu. Mas Davi disse: o meu, é o meu pastor, é o meu esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor é o meu refúgio. Ele está dizendo: o Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. E para encerrar, no versículo 8, Deus está ordenando a Israel para que entre na terra e vão possuir a terra. A terra prometida pertence a Deus, e Ele dá como presente a Israel. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que neles habitam. Deus está dizendo: essa terra é minha. Eu dei a Abraão, foi eu que dei. Eu ofereci a Abraão, e eu quero cumprir essa promessa. Olha o imperativo aí, está dizendo: entrai, entrem, homens, entrem. Mas nós não sabemos nada de luta. Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu não entendo nada de estratégia de batalha. Eu ainda nem li aquele livro do chinês, A Arte da Guerra. Mas sabe o que o Senhor disse para eles? 8 vão cercar
Jericó e vão cantar os hinos. Sim, e o que adianta cantar diante da muralha? Na sétima louvor eu vou derrubar o muro. Fiquem tranquilos. Deus está dizendo isso. O imperativo é: entrai, tome posse. Isso não tem a ver com triunfalismo barato, isso é aliança. Há uma diferença do compromisso da aliança com o triunfalismo. O triunfalismo neopentecostal moderno diz o seguinte: fé é uma energia que obriga Deus a realizar os seus sonhos. Isso não é fé, isso é desespero triunfalista. A Bíblia está dizendo que você deve entrar, porque dentro da aliança Deus se compromete. Se você estiver dentro dos sonhos de Deus, os seus sonhos serão realizados, amém? Porque Deus se interessa com a sua glória, não com a sua glória. Não é a glória do pastor Francivaldo, não é a glória desta igreja, é a glória de Deus. Por isso brilhem a vossa luz, para que os homens vejam as vossas obras e Deus seja glorificado. E sabe o que Deus disse mais para aquele povo sobre as suas boas obras? A cada 50 anos vocês façam o festejo do jubileu. A cada 50 anos os escravos devem ser liberados. A cada 50 anos as dívidas devem ser perdoadas. A cada 50 anos as terras devem ser devolvidas. Se você comprou a fazenda de um irmão e agora chegou no ano do jubileu, você tem que devolver aquela fazenda. Se você tem 50 escravos, no ano do jubileu, você tem que libertar os seus escravos, para evitar a avareza, evitar a riqueza, para que todo mundo tenha, e todo mundo glorifique a Deus, amém? Coisa boa, né? Eu acho que o Mateus não ia gostar disso não, viu? No ano do jubileu, devolva seu supermercado para aqueles que você destruiu. Oh, funcionaria não, amém? Amém ou não amém, pastor? Amém, glória a Deus, minha irmã. Ele está dizendo aqui no versículo 8: deixe o relatório de Cádiz Barneia paralisarem vocês. Não permita que o relatório de Cádiz Barneia paralise vocês. Irmão, sabe uma coisa que eu tenho percebido? Quanto mais você consome notícia ruim, mais você fica preso ao ciclo da tristeza. É incrível. E tem um tal de Instagram, que as pessoas ficam lá no Instagram e vendo, e isso e aquilo. Aquela irmã comprou uma casa melhor do que a minha, e comprou um carro, e daqui a pouco você está no ciclo da tristeza. Você liga o jornal, mataram 3. Lá no Anjo da Guarda. Ou não, no Anjo da Guarda. Lá no Cidade Operária. Aí você passa para outro, aquele morreu, e você está envolvido o tempo todo. É tristeza sobre tristeza. E você fica envolvido, e notícias são gatilho para insônia e ansiedade. E tem gente já viciada em desgraça. Deus está dizendo para você: não, eu quero que você seja alegre e firme. Deus está dizendo: olha, não deixe que o relatório de Cádiz Barneia desanime vocês. Por isso que ele diz para Josué, seja firme e corajoso. Levanta, Josué, seja corajoso, brilhe a vossa luz aí, porque o medo tem poder de paralisar você. Se você convidar o medo para morar no seu coração, se o medo alugar uma kitnet na sua alma, você vai viver paralisado. Porque existe o medo real. Minha esposa nunca mais vai subir escada, porque a escada derrubou ela sabe o que é medo real. Mas tem um medo que paralisa você, tem um medo que abre a porta da ansiedade, e a porta do pânico, e a porta da depressão. Esse medo não deve habitar no seu coração, amém? Não te assombres. É isso que ele está dizendo. Olha aquele relatório. O relatório diz que eles são grandes. Eu sou o Senhor dos exércitos que estou na frente de vós. Aleluia. Este é o ciclo vicioso que atrasa, acumula, interrompe a conquista de Canaã. Deus está dizendo: eu quero dar Canaã para vocês. Esse povo está andando em ciclo há 38 anos, como um gato correndo atrás do rabo. Morreram no deserto,
não voltaram para o Egito e nunca entraram em Canaã. Não deixe que isso aconteça com você. Venha confiar e viver no Deus da aliança, o Deus que cumpre as suas promessas. Amém? E Deus está dizendo isso para você. Brilhe a sua luz aos homens. Deixe que vejam as suas boas obras. Para quê? Para que glorifiquem a Deus. O que Deus deseja é que aquela nação fosse a Canaã, aquele lugar sombrio, maligno e violento, e ali a luz de Israel iluminasse toda aquela região, e o povo então deixasse Baal, deixasse Astarote, deixasse Moloque, e dissesse: o Senhor é grande, só o Senhor é grande. Aleluia. Esse é o projeto de Deus aqui para vocês em Anjo da Guarda. Esta igreja precisa brilhar para que as pessoas vejam que aqui há de fato a glória e o poder de Deus habita nesse lugar. Amém. Eu quero orar nesse momento. Vamos ficar em pé. Queria pedir permissão ao pastor Fosfado para orar. Queria pedir para... Posso descer? Eu quero orar nesse momento. Olha aqui para mim. Deus está levando um povo para uma terra. Deus não escolheu o caminho mais curto. 1 mês dava para chegar em Canaã. Deus disse: não. Vocês precisam aprender as batalhas. Deus levou o povo pelo caminho mais longo. 2 anos se passaram, mas eles não aprenderam a confiar no Deus Todo-Poderoso. Por que não aprenderam? 38 anos circulando no deserto, areia e areia e areia e mais areia, nesse círculo que vicia, atrasa e acumula. Talvez nesta noite você esteja vivendo assim. Talvez você esteja num ciclo que está acumulando, te viciando e te atrasando. Ano após ano, não saíram daquele lugar. E Deus te trouxe hoje à noite para dizer: é hora de partir para Canaã. É hora para sair desse ciclo. E eu não sei qual é o ciclo que te vicia, te atrasa e acumula. Talvez seja um abuso que você sofreu na infância. E esse abuso criou em você uma mágoa, uma dor, um medo, uma timidez, uma covardia. E esta mágoa está lá em camadas profundas da sua alma. Mas Deus está dizendo aqui para você: saia desse ciclo. Deus Todo-Poderoso tem poder para operar e libertar você. Amém. Deus tem poder. Talvez você viveu num lar disfuncional. Talvez você diga: pastor, a minha casa era um caos. Ali eu era humilhado. Pastor, eu passei por experiência de rejeição. E a rejeição dói como ondas elétricas do seu corpo. Você diz: pastor, eu passei por um momento de humilhação. E hoje eu estou com uma certa idade, mas aquilo ainda vem, aquilo ainda detém, aquilo ainda molda o meu comportamento. Deus está dizendo para você: saia desse ciclo que vicia, atrapalha, acumula e atrasa a sua vida. Como é que eu saio disso? Não é por força, nem por violência. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Aleluia. Deus está dizendo para você nesta noite: não te assombres. Pare de viver assustado. Te liberte do relatório de Cádiz Barneia. Porque antes de você acordar, antes de você enfrentar as tuas lutas, Deus já está lá na tua frente.
Deus não te chamou para deixar você sozinho. Deus te chamou para te acompanhar. Eu estou contigo todos os dias da tua vida. Aleluia. A esse Deus. E Deus quer derramar a glória sobre a sua vida, sobre as suas lutas. Quando você sai desse ciclo que acumula, vicia e atrasa, Deus está sendo glorificado. Então nesta noite eu quero orar por você. Amém. Feche os seus olhos. Da onde você está nesta noite? O Deus Todo-Poderoso, aquele que é e que era, aquele que penetra impenetrável, que penetra no mais profundo da alma. Porque não há lugar mais profundo que Deus não seja mais profundo ainda. Não há sistema doentio, maligno, não há calabouço, não há quarto escuro, não há alma ferida que Deus não pode te libertar. A voz de Deus tem poder de tirar você desse ciclo que atrasa e acumula e vicia. Aleluia. Por muitos anos eu sofri desse ciclo. Havia na minha mente uma mentalidade de epilepsia. O medo me assombrava. Mas Deus foi lá, tirou o medo, me pôs de pé e colocou um novo cântico na minha boca. Aleluia. Pare de viver assustado nesta noite. Deus quer curar você. Hoje é noite de cura, amém? Oh Deus. Você quer orar comigo? Coloque a mão no seu peito, no seu coração. Nós vamos orar nesse momento. Se houver algum abuso emocional, espiritual, nesta noite você será liberto em nome de Jesus. Diga, eu creio nisso. Deus é poderoso. O monte Sinai tremeu com a presença e a glória de Deus. A arca, a presença de Deus estava lá. Vamos orar. Deus, eu oro nesta noite. Eu oro pelos homens que estão aqui nesta noite. Eu oro, ó Deus, por aquele ciclo que acumulou, que atrasou e que viciou dentro da alma deste homem. Eu quero rogar nesta noite que todo medo, que todo susto seja arrancado, seja destruído pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Deus, eu quero orar pelas mulheres agora. Qualquer sentimento de abuso, de rejeição, de humilhação, qualquer mentalidade de escravidão, que nesta noite essa mulher seja livre pelo teu poder, o poder da ressurreição te liberte em nome de Jesus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, amém. Agora olha aqui para mim. O povo está caminhando para a guerra. Sabe o que Deus falou agora? O sacerdote vai levantar as mãos e vai orar com o povo. Sabe o que o sacerdote vai dizer agora? Na hora de caminhar? O Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor Deus levante o seu rosto sobre ti e te dê paz durante toda esta guerra, em nome de Jesus. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, amados.